Hoje nós vamos falar sobre um assunto que faz parte da soteriologia, que é o estudo da salvação. Vamos orar para a gente começar. Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo esse estudo, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo-nos, Pai, e ministrando-nos, Pai, a tua palavra, Senhor. Que não seja eu aqui, Senhor, falando, trazendo o estudo, mas seja o Senhor usando a minha vida e falando nos corações dos nossos irmãos através de mim, Senhor. Pai, esvazia-me, Senhor, de tudo que não vem de Ti, Senhor, e que o Senhor esteja me enchendo do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mas como a gente vinha falando, a gente vai falar sobre a parte da teologia que fala sobre o estudo da salvação, né? Mais especificamente, nós vamos falar sobre os pactos de redenção, são chamados também de alianças teológicas, né? Que essas são os pactos de obra, o pacto de graça e o pacto da redenção por si só, né? A gente vai fazer uma distinção entre o antigo pacto, que é o pacto de obras, que é aquele que foi estabelecido no Jardim do Éden entre Deus e Adão, né? E o pacto da redenção, né? que é o que nos permite, ou para outras linhas de interpretação, garante a salvação, né? Eu já posso adiantar que, para mim, a salvação ela é permitida, a salvação não é garantida, né? Pois eu acredito que a salvação ela pode ser perdida durante a caminhada. Se nós nos desviarmos do caminho do Senhor, nós podemos perder a salvação, né? Mas, em resumo, né? O pacto da redenção foi estabelecido entre pai e filho, quer dizer, entre Deus e Jesus, né? No qual o filho se faria homem, né? Nos representando para pagar a nossa dívida, né? Ou seja, Adão, quando comeu o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi lá e deu um cheque sem fundo para Satanás, e Satanás queria receber o cheque, né? E tinha essa dívida na mão dele para cobrar dos homens, né? Se nós formos lá em Colossenses 2, versículo 13 ao 15, né? Diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aqui é a testificação de que Satanás tinha uma nota promissória, um cheque sem fundo, né, que foi dado lá por Adão, pelo homem, no momento em que conheceu, né, o bem e o mal através do pecado original. Então, foi isso que foi esse resgate, a redenção é exatamente esse resgate, né? O Filho, né, Jesus, em perfeita obediência ao Pai, segundo os mandamentos, seguiu para a morte de cruz. Podemos ver lá em Hebreus, né, no capítulo 10, do 7 ao 10, é bem claro. E diz assim: Então eu disse, eis que estou morto, eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblação pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Então acrescentou:
eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, quer dizer que nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, pois aquilo que era no passado, o pacto de obras, onde era através dos sacrifícios e da lei, né? Já não era mais suficiente para a salvação, né? Que somente com o novo pacto, através da redenção, é que se pôde resgatar, né? E resgatar esse libelo de dívida contra o homem, né? Nós vamos perceber também que a redenção, que o Espírito Santo também faz parte da redenção, que o Espírito Santo, que a obra do Espírito Santo nos permitiu que Jesus fizesse tudo o que ele fez, né? Então, a capacitação de Jesus para a realização do seu ministério na Terra vem também através do Espírito Santo. Então, quer dizer, o Espírito não foi só um pacto entre pai e filho, mas também através do Espírito Santo que foi enviado à Terra, né? Por exemplo, a gente pode ver isso bem claro lá em Lucas 4:1, que fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, né? Em seguida, a gente pode ver também lá em Lucas 4:14, diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ainda podemos ver também lá em Lucas 4, no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, né? Então, a gente pode ver que o Espírito Santo fez e faz parte, até hoje, do plano de redenção do homem, né? E como parte desse plano, o Espírito Santo é redenção, uma vez que quando Jesus voltou aos céus, quem ficou aqui até hoje, que está entre nós, é o Espírito Santo, né? A gente pode ver isso testificado lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 17 e 18. Eu vou ler para vocês. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então, quer dizer, tudo que nós fazemos e tudo que nos move é o poder do Espírito Santo aqui, né? A gente pode ver também no versículo 33 lá de Atos 2, uma outra passagem testificando isso. Diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que veis e ouvis. Então, quando o homem não pode receber as bênçãos oferecidas pelo pacto, né, das obras, foi necessário, como eu falei antes, que Deus estabelecesse um outro meio, né, para que o homem fosse salvo, né? E a condição da participação no pacto é ter fé em Jesus Cristo, nada mais do que isso, que é através dessa obra, né, através da fé, que a redenção vai se tornar possível. A gente pode ver isso lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, né? A premissa desse pacto, né, é a promessa de vida eterna em Deus, né? Que a gente pode ver também lá em 1 João, do 2, do 23 ao 25, que diz assim: todo aquele que nega o filho, se não tem o pai, aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai, né? Permaneça em vós
o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer, que desde o princípio ouviste, também permanecereis a vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez a vida toda. Então, quer dizer, o que no passado nós precisávamos fazer da aliança com Deus, o homem, a marca de redenção era a circuncisão, né? A obediência às leis, né? Às festas, às cerimônias que Deus tinha determinado ao povo. No Novo Testamento, o que é a marca é a fé em Jesus Cristo, é aceitar a Jesus Cristo, né? No Novo Testamento, a gente consegue ver através da redenção o pacto da graça, né? Que o pacto da graça precede o pacto da redenção, né? O pacto da redenção, quais são as marcas, quais são os sinais que nós temos quando aderimos ao pacto da redenção, né? Os sinais são o batismo nas águas, a participação da ceia. Esses são os sinais que caracterizam aqueles que fazem parte do pacto da redenção, né? O pacto da redenção, oferecido através da crucificação de Jesus Cristo, tem como objetivo a salvação do homem. Então, quer dizer, não existe nada além disso, além da salvação, como objetivo, né? Este pacto que se torna mais eficaz, se torna mais eficaz através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Quando o Espírito habita em nós, ele se transforma por si só em verdade, uma verdade absoluta. Se é que a gente pode chamar isso de verdade absoluta. Verdade absoluta para nós, que temos a fé como verdade, né? Ele que nos ajuda e nos capacita a cumprir a vontade de Deus na expressão da sua própria palavra, né? A gente vê isso lá testificado em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, que diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, a nossa própria existência, a nossa própria vivência com o Espírito Santo é uma manifestação da redenção, né? E a gente pode concluir, né, dessa forma, que a diferença entre o antigo pacto e o novo pacto está basicamente na forma, né? São igualmente baseados na fé, mas existe uma questão de forma bem clara e bem característica, né? Porque no passado, né, o antigo pacto, o pacto das obras, ele era manifesto através da lei, através das cerimônias, né, através dos rituais que eram feitos, né, o sacrifício que era exigido, a queima de incenso, a obedecer à circuncisão, eram todas questões físicas. A gente precisava da interferência física da lei, né, para que Deus se manifestasse ou falasse conosco. Já no novo pacto, que seria o pacto da redenção, né, isso está de forma diferente, porque isso é imprimido nos nossas mentes, né? E como isso é impresso, né? Desculpa, imprimido não, impresso. E como isso é impresso para nós, né? É através da imagem de Jesus sofrendo a sua morte na cruz por conta dos nossos pecados. É assim que esse pacto é impresso nos nossos corações, que gera que faz nossa fé viva a cada dia, crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega através do Pai, senão através dele, né? E quem
recebe Jesus tem garantido lugar. Quem recebe a Jesus e segue os seus mandamentos tem garantido um lugar ao lado do Pai, né? Lembram que o pecador na cruz, ao lado de Jesus, o ladrão, Jesus falou: ainda hoje tu estarás sentado ao lado do meu Pai junto comigo, né? Então, a gente vê que a impressão dessa imagem nos nossos corações é que realmente testifica a salvação e a redenção, né, em nossas vidas. A gente pode ver isso também testificado lá em Hebreus 8, né, do versículo 6 a 13, né, diz assim: ele vê a que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, né? Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador da superior aliança, instruída com base em superiores promessas. Porque aquele que primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, né? E, de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Para que as suas iniquidades usarei, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, a gente consegue ver nesse texto de Hebreus que é muito claro. Já lá no versículo 7, diz assim: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Qual foi o modelo mostrado no monte? Foi a crucificação de Jesus Cristo. E ele fala mais abaixo que se a primeira aliança houvesse sido sem defeito, não seria necessária a segunda, né? Então, Deus é claro, a palavra é clara quando nos traz à memória o que importa, o que é a redenção, não? E como a redenção se espelha dentro de nossos corações, né? Que é através da morte de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, a gente pode concluir que os pactos de redenção são basicamente 3 pactos, né? O pacto de obras, né? Que é a promessa que o homem reinaria sobre tudo aquilo, sobre tudo e todos, né? Isso não está codificado como um pacto, mas é uma promessa de Deus a Adão, né? No momento em que o Senhor fala com Adão, o pacto de graça, né? Que é a aliança revelada na promessa da salvação pela semente da mulher, né? Isso está lá em Gênesis 3:15, né? Que fala que que Deus fala que a serpente teria a cabeça amassada, esmagada pelo filho da mulher, né? Mas que o filho da mulher teria o calcanhar ferido. Então, quer dizer, no pacto de graça que permite a redenção, que vai dar lugar ao pacto de redenção, já está ali previsto que um homem viria para
para a redenção do povo de Israel, né? E não seria sem sofrimento, porque apesar do filho da mulher esmagar a cabeça da serpente com seu calcanhar, ele teria o calcanhar ferido, né? Em seguida, o que a gente acabou de ver muito claro, que é o pacto entre pai e filho para resgatar aquele cheque sem fundo que Adão passou a Satanás na hora de comprar lá o fruto da árvore do conhecimento. Quer dizer, um não existiria sem o outro, e Deus já tinha tudo isso preparado para o povo dele, né? É um assunto bem interessante, mas assim precisamos nos aprofundar, porque se nós formos esmiuçar mais esse assunto, mais coisas brotarão desse assunto. E se alguém quiser se aprofundar, nós estamos sempre disponíveis para estudar um pouquinho mais sobre isso. Esse é todo o nosso assunto para o dia de hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, um comentário? Irmã André, eu cheguei um bocadinho tarde Uhum. e, rapaz, não pude perceber muito bem qual foi o tema de hoje, mas O tema de hoje foram os pactos da redenção, né? pactos? Os pactos da redenção. Ah, ok. Tá? Os pactos da redenção também, teoricamente, é conhecido como alianças teológicas, né? Isso tudo faz parte da soteriologia, que é o estudo da salvação. Ah, ok. Tem a ver com a salvação. Tem a ver com a salvação. Amém. Amém? Desculpa que meu microfone enquanto ele estava falando. Mas o que eu ia falar, eu gosto muito desse ciclo, em Gênesis, André, que quando você leu aí em Gênesis, ou você só comentou, talvez você nem não eu comentei só comentou, né? Não leu o versículo. Mas quando Deus faz essa promessa de que viria o filho do homem, que na verdade ele fala, na verdade, o filho da mulher, né? Ele fala filho da mulher. O filho da mulher. Esse é o filho do homem que eu quero dizer, quando eu falei filho do homem, mas ele falou na Bíblia filho da mulher. Isso. Que esmagaria a cabeça da serpente, é a providência de Deus em mostrando a sua soberania e o conhecimento, a onisciência dele, porque ele já sabia como o ser humano é fraco e esse pacto que ele vários outros pactos, na verdade, com Abraão, fez um pacto com outras pessoas, né? Mas a teoria soteriológica tem uma hierarquia, né? Uma coisa são os pactos entre Deus, né? Os pactos de Deus que Deus faz. Outros são alianças. As alianças fez com Abraão, fez com Moisés, fez com Davi, né? Essas também fazem parte desse mesmo assunto, que é a soteriologia, porque fazem parte da salvação, mas são alianças menores, não são as alianças principais. Que as alianças principais... Elas não vão chamar de pactos, então. Tá. Exato. Mas eu entendi. Então, mas eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo mostra para a gente claramente que não é que Deus se surpreendeu, não deu certo esse pacto que a pessoa podia ir matar uma ovelha ou fazer um sacrifício, e com isso estava perdoado os seus pecados, né, através da parte, igual você falou, física. Não é que Deus se surpreendeu que isso não deu certo, ele já sabia que o ser humano
isso não seria suficiente, vamos chamar assim, entendeu? É, Ele já não, providenciou uma coisa que ia capivez com Satanás. assim Entendeu? Então, eu como acho que essa resposta mesmo é para Satanás. sim, não, mas assim como a pré-existência de Jesus, né, que a gente vê lá desde o primeiro versículo de Gênesis, que primeiro era o verbo, né? O verbo se fez homem. Uhum. E, e a Bíblia já começa começa no plural, ele não começa como Deus, Deus é o centro, mas Deus não é único, ele é o Deus Pai, o Deus Filho, e a gente vê aqui exatamente a soberania de Deus e a dispensação de Deus através do Filho e do Espírito Santo, que está aqui até hoje conosco. E é incrível isso, dentro de um ponto assim que eu enxergo que ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele tem soberania sobre tudo. Exato. É muito bonito isso. Senão ele não seria Muito Deus, né? bonito. Senão não seria Deus. Ele não demonstraria a sua majestade. O livre-arbítrio é exatamente para que a sua majestade seja vivida de forma plena, né? Exato. E muito obrigada por fazer a lição de hoje com a gente. Nada, estou aqui para isso. O pastor pediu, estou sempre disponível. Infelizmente, assim, é curto, né? A gente poderia falar mais sobre isso, mas como é meia hora só e eu acabei completando em 22 minutos, mas espero que todos tenham assimilado a mensagem para também que seja mais claro também, porque tudo isso ajuda no nosso caminhar com o Senhor, né? Compreender bem esse tipo de questão, não falando em teológica, mas de questão doutrinária, ajuda a interpretar melhor quando a gente vai ler um texto, quando a gente vai estudar, né? Porque é claro que o mais importante é que a palavra seja revelada através do Espírito, mas o conhecimento técnico e teológico também nos ajuda a nos aprofundar naquilo que a palavra nos traz, né? Porque se a gente for ler e estudar, tem muita coisa encoberta, né? Pelo nosso ceticismo, nossa não é, pouca profundidade, né, na escritura. Falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Também falta de conhecimento, é pouca profundidade, né? Porque quanto mais a gente busca, mais a gente tem. Mas a gente se revela. Ele se revela, mas a gente precisa buscar, né? Isso mesmo, eu também acho assim. Alguém tem alguma coisa contra, a favor? Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Exato. Alguém tem alguma coisa contra ou a favor? Alguém não concorda com o que eu concordo? Alguém concorda que a salvação é garantida? Todo mundo concorda. Eu estou dentro. Todo mundo concorda. É garantida, como diz o pastor, não é uma carta para pecar, né? Não Exato. É uma... eu não esqueci a palavra exata que ele fala, mas eu realmente não pode cair. Não pode cair sobre nós a decisão como se diz, entrar ou não entrar no céu. Se ficasse porque eu fiz isso ou não fiz isso, a não ser crer em Jesus, que aí é uma outra coisa, você tem que fazer, você tem que crer em Jesus.
Inclusive, tem outras consequências, tem outras coisas. Crer e ser batizado, crer e professar sobre Jesus, né? A gente usa a boca para falar dele, mas não só a boca, né? Usa outras coisas também, né? Até uma coisa que a gente usa, por exemplo, o nosso próprio corpo. As nossas ações, né? Nossas ações, outras coisas a gente Mas, faz, né? mas tudo isso vai ser galardão, né? Isso, exato. O mais importante, porque as obras não salvam a ninguém, mas fazem parte da nossa recompensa quando chegarmos na Nova Jerusalém. Agora, a salvação se vem pela graça. Eu vejo que a pessoa tem que ter vontade. Como? Eu vejo que o pastor pregou domingo à noite, lá na igreja, falou coisas sobre uma sementinha. Uma hora lá que ele usou uma expressão, ele estava falando sobre o relacionamento, né? Mas ele usou uma coisa e falou uma coisa assim, falou uma coisinha que veio na minha cabeça sobre uma semente, como que é a semente. E a semente é assim, a fé, por menor que seja, igual a Bíblia fala, que seja grão de mostarda, né? Que aquela sementinha, se ela cai no solo fértil, ela vai longe, ela vira uma árvore frondosa. É uma sementinha. Acho que isso aí foi eu que falei. Foi você que falou, não foi o pastor, não. Foi você que falou na introdução, André, foi isso. Eu acho que sim. Eu lembro na hora que falou, eu falei, exatamente, gente, eu peço a Deus que as sementinhas caem em bons solos, que a gente fala do evangelho para a pessoa e talvez a pessoa naquela hora não te deu nem ouvido, não quis, né? Nós fazemos a nossa parte. Eu tenho uma conhecida que falou para mim uma vez que era agnóstica e agora ela fala vai com Deus e agora ela fala bom dia, me manda as coisas bonitas falando de Deus. Ela até agora não falou que é cristã, mas ela já me mostra que ela está aberta. O Senhor está trabalhando, né? Algumas pessoas, eu creio que são mais rápidas, né? Aceitam Jesus numa simples pregação, ou seja lá o que for, uma conversa, e outras pessoas vão amadurecendo a ideia, cada um tem uma reação. O Espírito Santo trabalha com cada um individualmente. Né? E a resposta também é de forma individual. Sim, cada um tem as suas características. Né? E tem também gente que o coração está quebrantado, mas a carcaça, a armadura não deixa transparecer ou aceitar por orgulho ou por alguma coisa. Né? Mas o que importa é a gente lançar sempre a semente. O resto, quem dá o crescimento é o Pai. Então, lancemos as sementes. Como Paulo fala, né, que o homem plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Exato. E também essa parte que fala que o Espírito Santo é quem convence, né? Nós podemos fazer o papel de anunciar. Mas o Espírito Santo é quem faz o trabalho. Graças a Deus por isso, porque você leu aí nos textos que você leu, você não repetiu os textos, alguns deles eu perdi, né? Eu estava dirigindo ainda. Essa é que você fez em 22 minutos e o pastor demora uns 30. Ele repete, ele vai ler o texto bíblico, aí ele fala, e depois ele lê, ele fala de novo e depois ele lê. Aí eu teve uns lá que eu passei, Romanos lá, que depois eu vejo. Romanos 1. Romanos 1, 17. Eu vou anotar, deixa eu pegar o papel de volta aqui. Romanos 1, 17, que fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu conheço o versículo, depois eu vou achar, eu sei que era Romanos. Mas então, foi muito bom. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado a vocês. Quem falar com o pastor, você falar, leva o nosso abraço e... Pode deixar, amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, André. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau.